Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. No contexto brasileiro, as ciências exatas têm sido historicamente permeadas por desigualdades étnico-raciais e de gênero, refletindo um cenário em que determinados grupos são subrepresentados e enfrentam barreiras significativas. A falta de diversidade nessas áreas impacta não apenas a equidade social, mas também compromete a inovação e a qualidade da produção científica. Desafios persistentes relacionados a estereótipos, discriminação e acesso a oportunidades tornam imperativa a promoção de políticas inclusivas e a conscientização sobre a importância da diversidade para o avanço das ciências exatas no Brasil. Bora falar sobre isso? Comigo, a professora doutora Luciana Elias, da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. A professora Luciana possui bacharelado em matemática pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Jataí, tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: tutoria, laboratório de matemática, PIBID, ensino e matemática aplicada. Atualmente exerce o cargo de pró-reitora de assuntos estudantis. É uma intelectual e um ser político atuante na área de direitos humanos, principalmente gênero e etnicidade. Que honra, que honra, que honra, professora, ter uma profissional do seu gabarito aqui no nosso podcast, no Papo no Auge. Gratidão por estar aqui. Como primeiras perguntas, e eu faço essas perguntas a todos os nossos convidados: por que a senhora escolheu a matemática? Por que a senhora escolheu a docência? Por que a senhora escolheu a pesquisa e as discussões sobre gênero e raça? Mais uma vez, bem-vinda. Que honra, professora Luciana Elias. Saulo, obrigada pelo convite. A honra sempre é minha. Ocupar espaços onde se fala de ciência é sempre muito, muito prazeroso, né? E também eu estou aqui no Sudoeste Goiano, né, entender que aqui no Sudoeste Goiano nós também fazemos ciência, nós também pontuamos as discussões que permeiam a ciência no Brasil. Isso é muito gratificante e prazeroso também. Eu acredito que ninguém cresce querendo fazer matemática, talvez até cresce querendo ser professora, mas quase nenhuma menina vai se entender como professora de matemática. Eu sempre gostei de matemática, mas eu também gostava de ler, sempre gostei muito de ler, até achei que eu ia fazer alguma coisa. A referência que eu tinha era da Glória Maria, e como eu sempre gostei muito de ler, de português, até achei que ia fazer alguma coisa na área de comunicação ou de letras, mas eu sempre gostei de matemática e meus primeiros empregos foram de professora, de ensinar tarefa de matemática. Ensinar tarefa de casa e matemática foi uma coisa que eu fui ficando um pouco mais craque na adolescência. E eu contei com o despudor, né? O despudor de entender que quem gosta de matemática, pode fazer matemática, né? A gente sempre achava que ia fazer engenharia, mas eu entendi que eu gostava mesmo, era de matemática, e que matemática poderia ser uma opção. E a opção de ver a matemática como ciência foi que me seduziu, até mais como matemática, como docência. O que me seduziu na matemática foi a possibilidade de se fazer ciência, quando eu entendi
que a matemática, eu poderia fazer ciência através da matemática. A docência veio porque no Brasil ser cientista exclusivamente na matemática é muito pouco divulgado ainda, né? Melhorou um pouco nos últimos anos, mas é muito pouco divulgado. Mas isso era só balela, que eu gosto mesmo é de dar aula. Eu só não queria dar aula para ensino fundamental e médio, que, digamos, eu e a sexta série temos um pouco de dificuldade. Eu sou um pouco incompetente nessa turma. E assim começou minha estrutura de ser uma professora de matemática. Que legal, professora, que legal. Eu e a sexta série também, né? Sexto, sétimo ano, a gente tem incompatibilidade, certamente também. Professora, estão para os fortes. Pois é. Isso é verdade. Ô, professora, o que nos traz aqui é uma discussão muito importante, muito relevante, né? E que isso é patente, tá? Tá na cara. De acordo com números do IBGE, o número de mulheres no ensino superior cresceu nos últimos 30, 40 anos. Mulheres têm mais acesso às universidades do que os homens. Mas por que a gente não vê tantas mulheres nos cursos de exatas quando a gente compara com os ingressantes homens em cursos de graduação? E se a gente vai para o recorte raça, por que a subrepresentatividade das mulheres e outros grupos na matemática, na física, nas engenharias, na TI, professora? Então, é pela falta de, como eu falei, eu cogitei fazer letras ou alguma coisa na área de comunicação porque eu vi exemplos. Ninguém fecha os olhos para falar assim, vou pensar num cientista vinculado à matemática. Ninguém fecha os olhos e observa e enxerga, através dos olhos fechados, um corpo de uma mulher preta. Né? Ainda nós não temos a identidade das ciências e da matemática com a possibilidade de ver com naturalidade uma mulher preta participando deste grupo. E isso faz com que as crianças, as meninas lá na tenra idade, não se identifiquem. Não é questão, eu não acredito que seja questão de competência, não é questão de oportunidade. A questão de entender que você também pode fazer aquele curso. Primeiro, que o nosso acesso à escola é mais difícil, porque a maior parte do povo, por conta da história construída, acho que foi, né, propositalmente pelo nosso Brasil, foi que o acesso à educação do povo preto fosse dificultado ao longo da história. Quando ele foi facilitado, nós ainda estamos submetidos a escolas periféricas com pouco investimento, né? Pouco investimento e investimento de professores, investimento da gestão, investimento dos governos, toda a sorte de investimento são nos ausentados diante dessa questão. Então, isso fica muito difícil para a menina lá do interior, da periferia, das pequenas e das grandes cidades, para entender que ela é uma possibilidade. Aquele gosto que ela tem pela área das exatas pode se tornar uma profissão. Porque, mas quem é que eu conheço que é desse jeito? Que se deu bem, e aí se dar bem é uma coisa muito relativa para nós, né? É muito relativa, porque a gente vive num mundo que tão arraigado com o capital, que se dar bem é, no mínimo, conseguir sustentar por comida, por vestir-se e, no mínimo, divertir-se dentro de uma sociedade. Então, porque, independente de... A gente vê dia após dia, né? Que não adianta ter dinheiro, que você vai continuar sendo revistado no aeroporto, como aleatoriamente, você vai continuar sendo seguido nas lojas, né? Então, assim, mas é uma possibilidade de independência financeira, uma independência cultural e a gente poder fazer opção das nossas escolhas. Muito legal a sua fala, e eu queria aprofundar aqui,
Tá? Chegou para a gente uma pergunta da nossa audiência, da doutora Iva Oliveira, que está lá em Portugal, né, e participou também aqui da nossa gravação do podcast Papo no Auge, é uma das figuras carimbadas, professoras aqui desse ano, né, vai participar com a gente. Ela mandou a seguinte pergunta: é possível dissociar questões étnico-raciais e de gênero de classe, questão de classe, professora? Não, assim, o Brasil, ele discrimina mais raça do que classe. Ele discrimina mais a raça do que classe, porque ele consegue, com a classe, apesar que no Brasil é quase impossível não se associar a classe à raça. Parece uma dicotomia, né? Parece parece nem dicotomia, parece contraditório, mas é verdade. A classe, o Brasil, a maioria do povo preto é pobre. A maioria do povo preto é pobre. E a maioria do povo que tem a oportunidade de sair de uma pobreza, que não é pobre, né? As oportunidades são abertas para o povo, não é preto. As oportunidades são abertas não para o povo preto, a não ser por força de lei. Então é por isso que as leis são necessárias. E aí quando eu acho que dissociar uma da outra é achar que a outra é menos importante. Então, sempre que nós formos discutir questões de gênero, questões de raça, questões sociais, a gente vai ter que discutir tudo junto. É impossível a gente querer vamos discutir só isso, porque você vai abrir mão das questões sociológicas, antropológicas, que permeiam todos estes assuntos. E esclarecer falar que um é mais importante que o outro, no mínimo, diminuir muito o aprofundamento dessa sua discussão. Sem sombra de dúvida, concordo piamente, professora. A senhora é pró-reitora para assuntos estudantis e certamente deve estar passando por isso aí, que é a questão da evasão de aluno, né? A gente tem um nível de evasão considerável. Como é que as questões de discriminação racial e de gênero contribuem para a evasão de mulheres negras nos cursos de bacharelado em exatas, professora? Primeiro porque, lembrando que se a gente for fazer o estudo profundo, né, de quem teve que sair da universidade, das faculdades, do curso superior durante, exemplo, né, a pandemia, que foi nosso grande fosso, né? A pandemia promoveu um abandono generalizado das forças, né, das forças de construção da diversidade desse nosso Brasil. E se a gente for fazer um estudo sério, nós vamos compreender que quem teve que sair foi quem teve que trabalhar e, consequentemente, ao povo mais pobre, consequentemente, ao povo mais preto, consequentemente, ao povo que teve que cuidar de outros assuntos, que aí recai na mulher preta. Então, a gente vê que, e também o adoecimento, né? O adoecimento psicológico contribuiu muito, e a carga e sobrecarga de questões sobre a mulher preta é a que mais é abandonada, é a que mais tem a questão de que ela tem a posição de arrimo de família, mesmo na adolescência ela já começa a ter que ter uma posição de cuidado dentro de casa. Ela todo mundo acha incrível, como você vai deixar de trabalhar para estudar? Sua família depende de você, né? Então, todas essas questões fazem com que, dentro dessa estrutura de falta de políticas de permanência das pessoas dentro das universidades, as meninas pretas e dentro das ciências exatas, né, que é o lugar, pode ser que o índice seja maior. Né? São acúmulos de variáveis que vão se apresentando e que culminam no maior número de evasão por motivos que não são alheios às questões sociais, né?
Por isso que a gente precisa aprofundar, sim, e os estudos precisam observar isso, porque senão não tem políticas institucionais e políticas públicas que dê conta. Verdade. Professora, a gente ainda vê muito pouco, né, pessoas negras em postos de comando. Né? A senhora, eu posso dizer que a senhora é uma exceção. A senhora é pró-reitora, está dentro da universidade. Né? Eu queria entender, professora, por que ainda tem poucas pesquisadoras negras nos centros de pesquisa, sobretudo nas áreas de exatas, né? Quando a gente parte aí, obviamente, para os cursos de... Né, isso aí fica mais evidente, né? Porque, primeiro, é um espaço onde eu vou pensar aqui nas pessoas que eu conheço. A primeira mulher preta doutora em física está numa saúde, uma lindeza de gente. Professora Sônia, que dá aula no ITA, tá uma lindeza, ela tá viva. Isso é ótimo. A questão é que para ela estar viva em 2024, sinal que começamos muito tarde. O primeiro homem doutor em física, provavelmente, né, digamos que não tenho muitos restos dele mais, porque foi há muito tempo atrás. A primeira mulher doutora que provavelmente é doutora em matemática, é uma professora da Federal da Bahia, também está viva. Né? Então, assim, o que a gente enxerga, primeiro, o acesso a essas pessoas à universidade foi tardio. E quando elas acessam, a luta são tantas, porque eu sou doutora em cosmologia, em física e matemática. Mas quando você lê o meu currículo, veja que eu tenho que discutir tudo, menos cosmologia. Eu tenho que discutir gênero, eu tenho que discutir raça, eu tenho que discutir direitos humanos, eu tenho que discutir um monte de coisa. Mas pouca gente me convida para falar sobre cosmologia. E aí a minha carreira científica fica prejudicada. E aí os espaços, por exemplo, hoje eu sou pró-reitora, mas de uma pró-reitoria de cuidado. Então sempre associam que as questões que nos cabe são aquelas de cuidado. Então, durante esses estigmas, então, são outras variáveis que acumulam e faz com que os números e as presenças se estabelecem como estão. Legal. E já estendo o convite para a senhora participar aqui do Papo no Auge falando sobre cosmologia, hein? Agora já bateu a curiosidade. Né? Já bateu a curiosidade. Qual é a aplicação disso na prática, para a sociedade? Enfim, eu acho que as pessoas precisam saber. E esse espaço aqui é justamente para isso. Para a gente colocar a ciência para fora. Vamos botar a ciência para fora, conhecimento para fora, massificar isso. Né? Ô, professora, eu queria tocar num assunto que é uma casinha de vespeiro. Né? Recentemente a gente viu um caso de uma professora universitária que teve bolsa de pesquisa negada pelo CNPq em face de maternidade. Isso gerou um debate sobre mães na pesquisa. O que os centros de pesquisa e os institutos de fomento à ciência têm feito para mitigar a pouca presença de mulheres negras nos cursos de exatas, porque mulheres mães precisam de incentivo à pesquisa? As mulheres, ser mulher pesquisadora é um fardo. Porque primeiro são convidadas a não engravidar. Quando essa disputa ela vem para o campo da maternidade entre um homem que teria... É a questão de falar que atrapalha. Porque até hoje, o fato de se ter... A gente deixou tanto a questão do eurocentrismo nos tomar de conta, porque nas comunidades africanas, a questão da maternidade é uma questão coletiva. Não é só. A questão do filho dentro de uma comunidade é uma questão coletiva. E hoje, na nossa sociedade, é uma questão da mulher. O homem até cresce o seu... isso na maioria das vezes, nós temos exceções, eu não tenho medo de falar que são isso. Nós temos exceções, onde os homens se sentem impactados quando se tornam pais. Eles poucos se sentem impactados quando se tornam pais. Por quê? Porque a questão do cuidado fica por questão das mulheres. E isso, os nossos órgãos, cujas regras
cujas percepções ainda é de uma maneira muito eurocentrada, muito ainda enraigada numa ciência masculina, branca, europeia, ela não dá espaço ainda em suas regras e projetos, não dá espaço para ninguém que esteja diverso daquilo que não seja homem, que não dá à luz, e branco. Qualquer pessoa que ouse fazer pesquisa e não esteja dentro desse estereótipo, ele vai enfrentar, dentro das regras internas dos órgãos de fomento e das fundações, ele vai encontrar dificuldade, mesmo as leis começando a modificar, mas ainda não é suficiente, para que as suas percepções de um outro ângulo sejam vistas também por estes órgãos. Então, ter filhos, olha, poucos eventos no Brasil possuem creche, ou um momento que a gente possa levar para uma mãe, por exemplo, eu sou convidada, se eu fosse mãe, eu não sou mãe, mas eu fico pensando, uma colega aqui da nossa universidade, se ela quer ir num evento, como é que ela faz? Porque ela já não tem marido, né? Porque os maridos, geralmente, digamos que não são tão isso eu estou falando de maneira muito generalizada. Inclusive, até no meu curso eu falo que os maridos são até bastante, a maioria deles são bastante participativos. Mas eu fico pensando, como eles vão sair daqui da cidade pagando, tem que pagar mais uma passagem, e eu estou aqui no interior, não tem aeroporto perto, a gente tem que sair daqui, ir para uma cidade ao lado, ou ir para Goiânia, que está a 300 quilômetros, pegar, se tiver que ir de avião, ou mesmo de ônibus, 24 horas dentro do ônibus com uma criança, num momento pós-pandemia. Como é que faz? Então, como é que essa mulher pesquisadora vai expor sua pesquisa nos eventos importantes do Brasil, por exemplo, na matemática, que os eventos importantes são no Rio de Janeiro. Como é que faz? Também no Rio de Janeiro ou no Sul, ou mesmo aqui em Goiânia, pagar 2 hotéis, as diárias duplicadas em hotéis. Como é que isso acontece? E como os órgãos de fomento, na hora que vai liberar um recurso, estão prestando atenção nisso? Se não estão prestando atenção nisso, estão colocando claramente que as mulheres não são importantes na divulgação da sua ciência. É isso, está claro. Porque se não pode usar esses recursos para tanto, está falando claramente, você que é mulher, mãe, que não tem com quem deixar seu filho, porque a sociedade hoje diz que o filho é da mãe, então você está convidado a não divulgar a sua pesquisa duramente feita entre uma mamada e outra. Não há neutralidade no discurso, não. Né? Seja ele verbal ou não. Não. Pois é. Está muito claro. Está muito claro. E assim, professora, para a gente mitigar isso, para a gente pensar em estratégias, quais estratégias podem ser implementadas para combater essa subrepresentação de mulheres negras nos campos de ciências exatas e também trazer outras mulheres para dentro dessas ciências, né? Primeiro, representatividade. Eu tenho plena consciência de que eu preciso falar para uma menina preta da periferia que é possível você estabelecer uma relação com a academia, de modo que a academia tenha também a sua força. Chegando aqui, precisa ter acolhimento, precisa ter políticas de permanência e precisa de abrir caminhos para que eu adoro uma charge que coloca, por exemplo, a questão de coloca um banquinho do mesmo tamanho para todo mundo. Quem está mais baixo não vai alcançar o muro, não vai ver por trás do muro. Então é preciso equalizar estes banquinhos. Quem precisa mais, quem foi apartado das oportunidades por mais tempo, quem não foi
construído o seu direito ao estudo, que até pouco tempo a gente não tinha direito a estudo, né? Ele precisa de uma oportunidade diferente, seja na academia, seja nos empregos. Então, precisamos de políticas institucionais, políticas públicas, política de fomento, política de representatividade, tudo isso. Aí sim eu tenho esperança da gente mitigar para que a academia tenha a mesma cara que o Brasil. Por enquanto ela não tem. Que fala potente, professora, que fala potente. Obrigado, né? E para a gente fazer o desfecho desse grande episódio, de que forma, as políticas de inclusão e ações afirmativas, elas podem impactar positivamente a presença de mulheres negras nos cursos de exatas, professora Luciana? Primeiro, acho que até nos exatas, as exatas especificamente são a possibilidade de, né? Enxergar que existe a possibilidade de, que aquilo também pode ser para você. Eu acho que isso que muitas meninas, e aí eu vou colocar que essa questão, né, do social e do étnico, racial e de gênero, as meninas precisam entender que aquela ciência também pode ter a sua cara, mas ela precisa ver gente. Então, essas políticas precisam ser abrangentes e precisamos de representatividade. Estamos agora inserindo essas meninas e acolhendo essas meninas nas universidades. Precisamos que elas permaneçam e precisamos que elas vá além. Que elas precisam e vão além, para que juntas mostrem para as outras meninas, e aí que mostrem para as outras meninas, e daqui o menor tempo possível a gente possa ter uma ciência com a cara do Brasil, fazendo as coisas que o Brasil precisa e estudando aquilo que toda a sorte de brasileiro precisa que estude, e não só uma parte. Porque se não tiver representatividade, não tem visão ampliada. Então eu presumo que a senhora é uma pessoa otimista com relação a esse caso, né? Com relação a essa situação, é isso? Eu sou uma mulher preta de 53 anos que estou viva no Brasil. Se eu não for otimista de que a gente possa construir a cada dia um tijolinho, eu já estaria, que eu faço também parte nas pesquisas e nas estatísticas, do grupo de pessoas que mais são assassinadas. Então, se eu estou viva até hoje e não sofri com a violência social, violência doméstica, e estou viva, eu posso continuar a ter esperança que eu possa alcançar qualquer coisa das minhas aspirações. Fiquei emocionado com essa última fala e com essa emoção toda eu me despeço. Chegamos ao fim deste brilhante episódio do podcast Papo no Auge. Eu conversei com a professora doutora Luciana Elias, que potência, pró-reitora de assuntos estudantis da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Professora, um prazer enorme poder conversar com a senhora. Gratidão, portanto, né, quem quiser trocar ideia com a senhora, onde encontrá-la, e gratidão mais uma vez. Eu estou sempre aqui em Jataí, na Universidade Federal de Jataí. Meu Instagram é Luciana Elias JTI. Ele, por enquanto, ainda está aberto. Eu falei que quando eu sair da pró-reitoria eu vou fechar, talvez, ou talvez não. Mas, assim, estou sempre por aqui, né? Pergunte pela matemática. Onde tem matemática também estou sempre à disposição. E é isso. Me procurem sempre que vão conseguir me achar. Não sou muito difícil. Eu que o diga, o contato foi super fluido, obrigado. Uma pessoa da sua posição, né? E falando aqui com a gente, eu sou muito grato. Obrigado, viu, professora? Imagina, obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Valeu, brigadão. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube.
Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge!